A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Cristiano e quero nesses dias compartilhar com você um pouco da palavra do Senhor. Nós estamos como igreja fazendo um jejum de 21 dias e hoje é o nosso 8º dia do jejum. E todos os dias nós temos separado um tempo de oração, um tempo de clamor, nós temos orado, intercedido, colocado os alvos pessoais diante do Senhor e também temos colocado os nossos alvos como igreja. E cada dia nós temos compartilhado um capítulo de um livro do pastor Azemar, que é intitulado Ainda. Esse livro, e hoje nós estamos na 8ª lição, que fala exatamente da sequência errada. Na nossa vida precisamos de uma sequência correta. E hoje vamos compartilhar um pouco do que é essa sequência errada. Lá em João capítulo 20, do versículo 24 e 25 diz: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo nenhum acreditarei. Existe uma maneira correta de realizar a obra de Deus. O problema da maioria das pessoas é que ainda não desfrutaram dessas bênçãos. É que elas têm o costume de fazer a coisa certa, mas de maneira errada e na sequência errada, E isso muda tudo. Pensa bem, quando você vai fazer uma receita de bolo, se você não seguir uma determinada sequência, o seu bolo com certeza não vai dar certo. Então a receita precisa ser seguida à risca, A sequência deve estar correta. Você não pode pôr, por exemplo, o fermento depois do bolo assado. Isso é uma coisa que não vai dar certo. Então, essa talvez seja a razão pela qual muitos ainda não desfrutam ou não experimentam ainda desse acesso na presença de Deus. Diante dessa realidade, você pode pensar: mas eu estou na nova aliança, então isso não existe mais. Pelo contrário, na nova aliança o padrão é maior. Então aí é que precisa realmente de uma sequência certa, de um processo correto para a glória do Senhor. Então, se alguém serve a Deus seguindo uma sequência errada, ele não vê a bondade de Deus, Ele não vai experimentar ou manifestar, ou ver o manifestar dessa bondade de Deus sobre a vida dele. Então, Tomé foi um homem que usou uma sequência errada. Primeiro ele queria ver para depois crer. Não funcionou com ele e não vai funcionar com ninguém. Então, querer ver não é o problema, mas sentir a necessidade de ver antes de crer aponta para muitos problemas na fé. Então, a fé é exatamente o contrário, é você crer para depois ver. Então, essa sequência precisa estar correta. Primeiro ponto, então, que vamos compartilhar: use a chave atual. Qual é a chave hoje? Mateus 22, 29, diz assim: Respondeu-lhes Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então nós precisamos conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Hoje, nos dias da nova aliança, nos dias da graça, se você usar a sequência errada, você não vai receber. Se você usar uma chave errada, a porta não vai se abrir. A chave errada simplesmente não abre a porta. Isso não tem relação com o inimigo ou com Deus pesar a mão. Exatamente diferente disso. Use a chave certa e as portas vão se abrir. Que chave é essa? São as chaves da nova aliança. Se você usar a lei, a porta não se abrirá. Por isso, usar a lei não abre portas para um casamento melhor, uma vida de prosperidade, uma vida de realização ou da tal bênção que você tanto espera. Então, se a chave está errada, a bênção não vai vir.
A lei, ela abria a porta para Moisés. Então, simplesmente hoje não funciona mais assim. Hoje nós estamos no tempo da graça, do Novo Testamento, da Nova Aliança. Então, não tente usar a sequência contrária. Cristo mudou a senha. A senha não é mais o mérito, não é mais o merecimento, não é mais o esforço próprio, não é mais a justiça própria ou as obras humanas, mas a senha hoje é a obra de Cristo consumada na cruz. Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é a verdade, mas a verdade atual é a verdade do Novo Testamento, né? Da Nova Aliança. A Velha Aliança não abre portas hoje, não vai funcionar. Por quê? Porque não é mais atual. Amém? Então a lei, ela foi dada para Moisés, para aquele tempo, é palavra de Deus, é Bíblia, nós recebemos as instruções, mas nós não andamos no mérito de tentar obedecer à lei. Nós estamos em Cristo. E a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Por isso que alguns crentes, apesar de ter uma vida, né, estarem na igreja, dizem que as coisas não funcionam, né? A vida não rompe, as coisas não destravam. Na verdade, elas funcionam, mas não estão funcionando naquela ocasião, porque eles estão a usar a chave errada, estão usando a lei. Estão usando o pode, não pode, o consigo, não consigo, e por aí as coisas não vão avançar. Se você tentar servir a Deus usando a lei, estará seguindo a sequência errada. Veja o que o apóstolo Paulo diz, Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, quando que o pecado não tem domínio mais? É quando usamos a sequência correta. Quando você sai debaixo da lei e entra debaixo da graça. A graça de Deus, ela que é essa sequência, a chave certa. Sempre que você tentar usar a lei, o pecado vai te vencer. Você vai ser dominado pelo pecado. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Quando? Quando você está na sequência correta, quando você sai da lei para a graça. A graça de Deus, então, é a chave nesse momento. Gálatas capítulo 5, versículo 4 diz assim, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Então, a questão aqui é quando você usa a lei nos dias da graça de Deus. É como se você desprezasse o sacrifício de Cristo na cruz. Não, o que Cristo fez, ok, ele fez, mas eu preciso fazer também. Não, nós entramos no sacrifício dele, nós participamos daquilo que ele fez. E o texto aqui de Gálatas diz, vos desligastes. É como se você tivesse tirado da tomada. Quando você põe um aparelho, um celular, alguma coisa para carregar, quando você tira da parede, desconecta da tomada, então você desliga, percebe? Depois disso, ele vai funcionar? Certamente que não, porque a sequência está errada. Primeiro você conecta na tomada, não é? De Cristo vos desligaste. Então, se você volta para a prática da lei, você está desligando de Cristo. A sequência correta é, você se liga em Cristo e a energia do Espírito flui através de você e as coisas dão certo. Então, primeiro você liga na energia e depois você usa, né? Primeiro você conecta em Cristo e depois as coisas vão funcionar. Se retirar a graça, ou seja, a energia, não vai funcionar mais. Então, assim, alguns irmãos na igreja, eles estão desligados. Eles estão andando no seu mérito, no seu esforço, andando na maneira que eles podem buscar, que eles conseguem, e nós precisamos entrar em Cristo, no sacrifício da cruz. Ele vos deu vida e vida em abundância. Nós precisamos entrar na vida que ele deu,
Ele morreu e ressuscitou para nos dar vida. Então, volte-se para a sequência correta e tudo voltará a fluir novamente. Tudo vai andar como precisa fluir para a graça do Senhor. Então, o primeiro ponto é: use a chave atual. Use, a nova aliança, aquilo que Cristo fez por você. Entra debaixo do sangue de Jesus, do sacrifício na cruz do Calvário. O segundo ponto, então, as armas mais fortes primeiro. Qual é a arma mais forte? Nós vamos descobrir. As armas mais fortes devem vir primeiro, em primeiro lugar, em uma guerra. Talvez ainda não obtivemos vitória em certa área da nossa vida, que nós temos pelejado, porque estamos seguindo uma sequência errada na questão da vida espiritual, ou da guerra espiritual. Então, vamos tomar aqui como exemplo a vida de Davi e Golias. 1 Samuel 17, 42. Eu vou ler o texto aqui até o versículo 49. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus, e pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudos. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos de Israel é quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada e não com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu como com o rosto em terra. Então presta muita atenção no início dessa batalha. Eles começaram o confronto, foi com armas, eles já começaram a lutar os dois. Inicialmente, ninguém pegou em armas físicas, como a espada, ou as pedras, ou lanças, ou qualquer outra coisa. Até mesmo neste mundo, quando começa um conflito entre as nações, eles não começam pegando